Ela tentou me matar na porta da igreja, mas foi Deus quem me defendeu. Era um domingo de manhã, um daqueles dias em que o céu estava tão azul que parecia um convite para louvar a Deus. O sol brilhava suave, as aves cantavam, e o ar trazia aquele cheiro de terra molhada da chuva que caíra na noite anterior. Eu me arrumava com cuidado, escolhendo a melhor roupa que tinha, não por vaidade, mas por respeito à casa do Senhor. Minha esposa já estava pronta e as crianças, embora ainda sonolentas, se preparavam com a alegria de quem sabe que vai encontrar os irmãos na fé. Não imaginávamos que aquele seria um dia que jamais esqueceríamos, um dia em que a mão de Deus se revelaria de maneira tão poderosa que até hoje, quando lembro, sinto arrepios e lágrimas de gratidão. A igreja ficava a algumas quadras de casa e, como sempre, saímos cedo para não chegarmos atrasados. O caminho era tranquilo, as ruas ainda vazias, apenas alguns irmãos passavam por nós com sorrisos e saudações. A paz do Senhor, irmão. Que Deus abençoe sua família. Cada palavra era um bálsamo, uma confirmação de que estávamos no lugar certo. Mas enquanto caminhávamos, eu sentia um peso no coração, uma inquietação que não conseguia explicar. Tentei ignorar, atribuindo a cansaço ou preocupações do dia a dia, mas algo dentro de mim dizia que não era normal. Orei abaixinho: Senhor, se há algo errado, me mostra. Protege minha família hoje. Minha esposa, percebendo minha expressão, perguntou: Tudo bem, amor? Eu sorri e disse: Tudo, é só cansado. Mas não era. Quando chegamos perto da igreja, avistei uma mulher parada junto ao muro, encostada como se estivesse esperando alguém. Não era uma irmã que eu reconhecesse, mas também não era incomum vermos visitantes. Ela usava um vestido simples, mas seu olhar era diferente. Frio, fixo. Quando nossos olhos se encontraram, senti um calafrio percorrer minha espinha. Ela não sorriu, não cumprimentou, apenas me encarou com uma intensidade que me deixou desconfortável. Virei o rosto e apressamos o passo, mas ao passar por ela, ouvi um murmúrio: Você não vai entrar hoje. A voz era baixa, quase um sussurro, mas as palavras ecoaram em minha mente como um grito. Entre na igreja e tentei me concentrar no culto. Os hinos eram lindos, as orações sinceras, mas minha mente não saía daquela mulher. Quem era ela? Por que aquela frase? Durante o sermão, o irmão que pregava falava sobre a proteção de Deus, citando salmos que falam do Senhor como nosso refúgio. Ele é o nosso escudo, nossa fortaleza, dizia o irmão. Eu fechava os olhos e orava: Deus, se há perigo, me livra. Não deixe que o mal prevaleça. Minha esposa, ao meu lado, segurou minha mão, e naquele gesto senti um pouco de paz. Mas a inquietação não passava. Quando o culto terminou, saímos como sempre, cumprimentando os irmãos, trocando palavras de ânimo. As crianças correndo um pouco à frente, felizes. Minha esposa conversava com uma irmã, e eu, distraído, olhava ao redor. Foi então que a vi novamente. A mesma mulher, agora do outro lado da rua, encostada em um poste. Desta vez não havia dúvida, ela estava nos observando. Seu rosto não mostrava emoção, mas seus olhos eram como os de um animal pronto para atacar. O medo que nunca havia sentido antes tomou conta de mim. Vamos, amor, apressa as crianças, falei baixinho para minha esposa, tentando não demonstrar pânico. Ela percebeu minha urgência e, sem questionar, chama as crianças. Mal demos alguns passos, e ela se moveu. Rápido. Como um relâmpago, cruzou a rua e veio em nossa direção. Minha esposa gritou: Cuidado! E puxou as crianças para trás. Eu me virei, pronto para enfrentar o que fosse, mas não estava preparado para o que vi. Ela não tinha uma arma, não tinha uma faca, mas em suas mãos, brilhando sob o sol, havia um objeto pontiagudo, como uma agulha grossa longa. Seus olhos agora estavam injetados de ódio, e sua boca se movia em palavras que não conseguia entender, como se estivesse em transe. Vocês não vão sair daqui, ela disse, e sua voz não era mais um sussurro, mas um rosnado. Não tive tempo de reagir. Ela avançou sobre mim, a agulha levantada, pronta para cravar. Senti o vento do movimento, vi o brilho do metal se aproximando do meu rosto. Fechei os olhos, esperando a dor. Mas a dor não veio. Em vez disso, ouvi um grito agudo, como se algo tivesse sido arrancado com força. Abri os olhos e vi a mulher cambaleando para trás, segurando a mão como se tivesse sido queimada. A agulha estava no chão, partida ao meio. Ela olhava para suas mãos com uma expressão de terror, como se não entendesse o que havia acontecido. Então seus olhos se voltaram para mim, e neles vi algo que jamais esquecerei. Não era mais ódio, era medo. Um medo profundo, primitivo. O que você fez? Ela perguntou, tremendo. Eu não havia feito nada. Não havia tocado nela, não havia me movido. Mas algo a havia impedido. Algo maior. Não fui eu, respondi, minha voz firme apesar do tremor nas pernas. Foi Deus.
Ela recuou, tropeçou e então correu. Correu como se o próprio inferno a perseguisse, desaparecendo na esquina em segundos. Fiquei ali parado, olhando para a agulha quebrada no chão. Minha esposa se aproximou, abraçando-me com força. O que foi isso, meu Deus? Ela chorava. As crianças, assustadas, se aglomeraram em nossos braços. Eu não tinha palavras. Só conseguia repetir: Deus nos livrou. Deus nos livrou. Os irmãos que presenciaram a cena vieram correndo. Alguns tinham visto tudo, outros só ouviram os gritos. O que aconteceu, irmão? Perguntavam. Contei o que puder, ainda atordoado. Um dos irmãos mais velhos, homem de muita fé, olhou para o céu e disse: Glória a Deus. Ele é fiel. Então todos ali, naquele momento, se ajoelharam no meio da calçada e começaram a orar. Não foram palavras ensaiadas, foram clamores do coração. Senhor, te agradecemos pela vida do nosso irmão. Tu és o nosso Deus, nosso protetor. As lágrimas rolavam, as vozes se misturavam em gratidão. Eu, de joelhos, só conseguia chorar. Não de medo, mas de alívio. De certeza. Deus havia me visto. Deus havia agido. Nos dias que se seguiram, muitas perguntas vieram. Quem era aquela mulher? Por que ela queria me fazer mal? Alguns irmãos sugeriram que poderia ser alguém com problemas mentais. Outros achavam que era algo espiritual. Mas uma coisa era certa: não importava quem ela era ou o que a motivava. O que importava era que Deus havia interferido. Ele havia colocado um escudo invisível entre mim e aquele perigo. Não havia explicação natural para aquela agulha se partir sozinha, para aquela mulher recuar como se tivesse visto algo terrível. Só havia uma explicação: a mão de Deus. Comecei a refletir sobre tudo o que havia acontecido antes daquele dia. A inquietação que senti ao sair de casa, a oração silenciosa no caminho, a palavra do irmão durante o sermão sobre proteção. Deus havia me avisado. Ele havia preparado meu coração. E quando o perigo chegou, ele estava lá, não como um espectador, mas como um pai que defende seu filho. Quantas vezes passamos por perigos e não percebemos? Quantas vezes Deus nos livra e nós atribuímos a sorte ou coincidência? Aquela experiência me ensinou que não há coincidências na vida do servo de Deus. Há propósito, há cuidado, há amor. Minha família também foi profundamente marcada. Minha esposa, que sempre teve fé, ficou ainda mais firme. Agora eu sei que não importa o que aconteça, Deus está conosco, ela dizia. As crianças, embora assustadas no início, entenderam que haviam visto um milagre. Papai, Deus é mesmo forte, né? Meu filho mais novo perguntou uma noite antes de dormir. Ele é meu filho. Ele é mais forte do que qualquer coisa ruim que possa vir contra nós. E aquela certeza se tornou nosso refúgio. Os irmãos da igreja também foram abençoados com aquele testemunho. Muitos que estavam presentes naquele dia contaram a outros, e a fé de vários foi renovada. Em uma das reuniões, um irmão mais novo na fé levantou e disse: depois de ouvir isso, não tenho mais dúvida. Deus é real, e Ele age hoje como agia nos tempos da Bíblia. Foi um momento de grande edificação para todos. Até os que não estavam presentes sentiram um impacto, pois a notícia se espalhou como um fogo santo, aquecendo corações e fortalecendo a confiança em Deus. Mas nem tudo foi fácil depois daquele dia. Satã, que havia tentado me ferir pela mão daquela mulher, agora tentava me abalar de outra forma, com dúvidas. Será que foi mesmo Deus? O inimigo sussurrava em meus pensamentos. Talvez tenha sido só sorte. Talvez você tenha imaginado. Mas cada vez que essas dúvidas vinham, eu lembrava da agulha quebrada no chão, do olhar de terror naquela mulher, da paz que invadiu meu coração no momento do perigo. E orava: Senhor, aumenta minha fé. Não deixe que eu duvide do que meus olhos viram e meu coração sentiu. E Deus, em sua misericórdia, sempre respondia, seja através de uma passagem bíblica que eu lia, seja através de um irmão que me encorajava sem saber das minhas lutas internas. Uma noite sonhei com aquele dia. No sonho, eu vi a cena novamente, mas desta vez não estava sozinho. Ao meu lado havia um anjo, uma figura de luz com uma espada levantada. Quando a mulher avançou, o anjo moveu a espada, e foi como se um vento forte a empurrasse para trás. A agulha se partiu, e a mulher fugiu. Acordei suando, mas com uma paz indescritível. Não era um sonho comum. Era uma confirmação. Deus não só me livrou, como me mostrou que não estava sozinho naquela hora. Ele envia seus anjos para nos guardar, como diz em Salmos 91:11, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Desde então minha vida mudou. Não que eu tenha me tornado perfeito ou que nunca mais tenha passado por provações, mas minha confiança em Deus se tornou inabalável.
Aprendi que às vezes o Senhor permite que vejamos seu poder de forma tão clara para que nas horas em que não vemos, possamos lembrar e confiar. Aquela experiência também me ensinou a valorizar cada dia, cada momento com minha família, cada oportunidade de servir a Deus. Porque a vida é frágil, e o inimigo está sempre à espreita, buscando a quem possa tragar. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Hoje, quando passo pela porta da igreja, sempre me lembro daquele dia. Às vezes até olho para o chão, como se fosse ver os pedaços daquela agulha. Mas não há mais nada ali. Só a lembrança. E a certeza de que se Deus foi fiel naquele momento, Ele será fiel em todos os outros. Não importam as lutas que ainda virão, não importam as batalhas que teremos que enfrentar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é nosso Pai, nosso protetor, nosso Salvador. E por isso, hoje, com o coração transbordando de gratidão, eu digo: obrigado, Senhor. Obrigado por me defender quando eu nem sabia que estava em perigo. Obrigado por mostrar teu poder de uma forma que jamais esquecerei. Obrigado por minha família, por minha vida, por cada respiro que tomo. E peço que assim como fizeste comigo, continues a guardar todos os teus filhos, em todo lugar, em toda hora. Porque só tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor, para sempre. Amém.